Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos aqui, entre amigos, buscando e compartilhando esses ensinamentos que vêm a nós pela vontade de Deus, nosso Pai, assim como de Jesus. Esse amigo querido, sempre presente a nos guiar, a nos auxiliar em nossa caminhada. Então, vamos juntos elevar uma prece, agradecendo a oportunidade, agradecendo por estarmos aqui reunidos, podendo estudar sobre a doutrina, estudar os ensinamentos do Mestre, tão necessários a cada um de nós. Ampara-nos, Senhor, e nos protege, para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, o que vem a nós, neste momento, pela Tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Bom, trouxe aqui uma passagem do capítulo Livre-Arbítrio e Caridade do livro No Rumo da Felicidade, por Joana de Ângeles, né, e psicografado por Divaldo Franco, tá? Rumo da Felicidade, né? O nome já diz. Tá? Nós estamos trazendo há algum tempo esses capítulos, né? Que na verdade cada passagem ali que a gente tem a oportunidade de poder estudar, acompanhar, né? Se refere às nossas vidas, aos nossos situações, aos nossos ciclos, né? Aquilo que a gente precisa construir, né? Que é a felicidade, né? Que todos nós almejamos no nosso íntimo, né? Porque quem não quer ser feliz, né? Quem não quer que coisas boas aconteçam, ter aquela sensação íntima de bem-estar, né? Então, para que a gente possa conseguir, né, ter essas sensações, construir algo de positivo para cada um de nós, a gente precisa trabalhar, buscar, né, enfrentar a nossa vida nessa encarnação que é tão importante, né, para todos nós, né? A gente sempre comenta na casa, lá na casa do Fabiano, nos estudos, enfim, nas palestras, que nós não pedimos por estar aqui, nós imploramos essa oportunidade, né? Então, sejam quais forem as dificuldades que estejamos passando, né? São situações que nós conseguimos lidar, poderemos lidar, na certeza de que a ajuda jamais há de nos faltar, tá bom, pessoal? Então, confiar em Deus, renovar a nossa fé, a nossa esperança, né? Jamais deixar de ter esperança, mesmo que as dificuldades se mostrem ali enormes, então que a esperança esteja sempre presente, acreditar no nosso potencial de melhoria, acreditar nas coisas boas, né? Trazemos dificuldades e situações que precisam ser revistas, mas a gente não pode deixar de acreditar no nosso potencial de trabalhar por coisas boas e consegui-las, né? Se for da vontade de Deus, primeiramente, né? E que seja algo bom ali para fortalecer nossa caminhada, nos auxiliar, tá? Mas o nosso querer, a nossa vontade, ela tem que estar sempre ativa, ela precisa ser trabalhada, né? Porque a gente sabe, né? Todos nós sabemos que nem em todo momento a gente consegue estar da mesma forma, na mesma intensidade, ou então os dias, né? Tem dia que nós estamos para baixo, que parece que as coisas não dão certo, parece que é aquele dia que tudo dá errado, né? Ou então pode perdurar por algum tempo, mas estejamos certos que não há mal que dure para sempre, né? Então, se a gente reparar também na nossa vida, né, nas situações que nós já vivenciamos até esse momento, veremos que passamos por momentos bons, passamos por momentos que não são tão bons, né? Mas que passaram, se foram, e aqui nós estamos, tá, pessoal? Então, é muito importante o nosso querer, tá? E esse livro, ele é interessante nesse sentido, porque traz ali possibilidades de poder se trabalhar, de se melhorar. Livre-arbítrio e caridade é o tema desse capítulo que nós vamos estudar hoje, né? Ou seja, livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o nosso direito de ir e vir, de escolher e de nos direcionarmos nessa encarnação, tá? Temos ali a nossa programação, temos as nossas necessidades, né? Aquilo que nós precisamos passar, porque nós sabemos que
temos uma programação de vida que é feita lá no plano espiritual, tá? Passaremos por situações, reencontraremos amigos, teremos possibilidades de reatar laços de amizade, enfim, aquilo que nós precisamos ter. Mas temos o nosso direito de ir e vir, de escolhermos ali quais caminhos a serem seguidos, né? O livre-arbítrio nos é possibilitado, assim como o resultado de nossas escolhas. E a caridade, né? Caridade, que foi aquele sentimento sublime, né, que Jesus veio nos trazer, né? Sementes de amor, né, que foram plantadas em corações, através das parábolas, através dos seus ensinamentos. Então, tudo que Jesus nos deixou ali, né, pelos ensinamentos, pelas parábolas, que foram escritas pelos apóstolos, enfim, aqueles que os acompanhavam. Lembrando que Jesus, ele não escreveu nada, né? Muito pelo contrário, Jesus, ele só deixou exemplos. Por isso que são ensinamentos imutáveis, que não mudam, que não tem como ter uma outra situação, porque são exemplos, atitudes e ações, que isso acaba valendo mais, né? Então, Jesus trouxe esse amor, né? Tão mal entendido ali na época, pois os costumes dos povos antigos eram outros, mas que fez toda a diferença, né? Que foram sementes ali que foram plantadas, mal compreendidas naquele momento, mas que com o passar do tempo, até dos séculos, Jesus sabia, tinha certeza que esse amor ele iria florescer ali nos corações através das reencarnações, tá? Através das reencarnações. Então, as mudanças, elas acontecem? Sim, acontecem. Muitas vezes elas demoram um certo tempo a acontecer, mas vem, com certeza vem, porque já entra a lei do progresso, né, de progredirmos. E todos nós, como seres eternos, né, espíritos eternos, nós estamos aqui vivendo essa encarnação, mas chegará ali um momento que nós regressaremos ao plano espiritual para nos prepararmos para novas situações. Então, todos nós estamos aí fazendo parte, pertencendo à lei do progresso. Jamais podemos regredir, ou seja, voltar para trás, né? Nós podemos estacionar aí durante algum tempo, mas aí vem a lei do progresso e faz com que a gente caminhe adiante, tá, pessoal? Então, livre-arbítrio, né, que são as escolhas que nós fazemos, e a caridade, né, que significa o amor em movimento, né? Prática desse amor que foram esses ensinamentos sublimes que Jesus nos deixou, que são importantes também, porque são as nossas ações, sejam através da caridade material, né, através daquilo que nós podemos doar, um prato de comida, uma roupa, enfim, ou então a questão da caridade moral, que é muito mais difícil, né, porque nós somos espíritos ainda que carregamos muitas situações ligadas ao orgulho ou à vaidade, mas são ações importantes. Então, quando nós, através do nosso livre-arbítrio, né, ou seja, das nossas escolhas, nós buscamos atitudes diferentes, né, que saiam um pouco de nós, né, isso é importante, né? É uma reflexão que faz com que a gente deixe um pouco daquilo que nós estamos vivenciando, dos nossos dias, daquela exaustão do nosso trabalho material, muito importante, não desmerecendo, desfazendo, mas nós voltamos o nosso olhar ao que acontece ao nosso meio e nos deparamos com situações que nós podemos agir, atuar, seja através da caridade material, de uma doação, né, de algo relacionado à questão da matéria, né, uma roupa, enfim, um alimento, ou então através da caridade moral, que é um pouco mais complicada para nós, mas é possível, né? Seja pelos nossos pensamentos, palavras, ações, tolerância, né? Enfim, tudo aquilo que nós podemos fazer ali doar, né? De nós mesmos em favor do nosso meio. Seja uma prece, um bom pensamento, uma vibração, um perdão de uma ofensa, enfim, tolerarmos aqueles que têm um comportamento mais difícil. Então, tudo que nós podemos fazer nesse sentido também se refere à questão da caridade, né? E muitas outras escolhas e situações, tá? Então, se nós não podemos agir de um lado, fazer de uma forma, nós com certeza poderemos fazer de outra, né? Nos é possível, né? Seja no nosso dia ali, pararmos
fazemos uma prece em favor do nosso meio, tá? Ou então fazermos algo por nós mesmos também, que é a caridade, nos perdoarmos, sabe? Isso é muito importante, pessoal. A gente tem que, sabe, se perdoar, recomeçar a nossa caminhada, fazer uma prece, pedir uma ajuda, né? Então essa caridade começa para conosco e nós vamos intensificando a tudo aquilo que está ao nosso redor, tá? Então é importante nos perdoarmos, nos darmos uma chance de um novo recomeço, porque a vida está aí para todos nós, né? E com certeza Deus nos concede outras oportunidades. Os erros, as situações que já passaram, que são dolorosas, enfim, já foram, não tem como a gente voltar atrás, né? É que nem o Chico Xavier diz, né? Que a gente não pode voltar naquela situação, mas a gente pode recomeçar e fazer, né, construir outras coisas boas, né? Buscar novas situações que com certeza elas aparecerão, tá? Então, nos perdoarmos é muito importante, nos darmos oportunidade de um recomeço, né? Entendermos que as situações que a vida nos oferecem, né? Onde nós erramos ali, fizemos coisas bem difíceis, que a gente pode aprender com tudo aquilo e tentar fazer alguma coisa diferente, não persistir, né? Não persistir naquela situação, então trazer e manter ela conosco, porque isso vai nos impossibilitar, né? Vai fazer com que a gente permaneça ali parado e não caminhe adiante e as oportunidades vão surgir, tá? Então a gente tem que sempre pensar que é um Deus de amor, é um Pai amoroso que nos quer bem, o amor está presente, a caridade está presente, e não um Deus vingativo, né, que nos castiga, muito pelo contrário. É aquele Deus que nos deixa a porta aberta da renovação, do refazimento, de novas possibilidades. Porque nós estamos aqui para construir coisas boas, trabalhar pela nossa felicidade, e não para perpetuarmos, né? Ou seja, mantermos o nosso sofrimento. Muito pelo contrário, nós estamos aqui, nós fomos criados para trabalhar as situações, para fazermos com que esse sofrimento nós entendamos ele como um aprendizado para que a gente não possa mais cometê-los adiante, na frente. Mas se nós errarmos, e vamos errar muitas vezes, que a gente recomece quantas forem necessárias. Tá bom, pessoal? Então, esse tema aqui é muito importante. O capítulo é curto, mas traz aqui alguns pontos bem importantes para cada um de nós. Então vamos lá. Nunca será demasiado entreter-se considerações sobre a caridade. É sempre importante falar sobre, né? A caridade é sempre a luz que abençoa aqueles que jordaneiam na aflição, que estão em aflição. Mesmo quando não é vista, a semelhança dos raios solares, quando o astro-rei está ausente, beneficia penetrando as vidas e renovando-as, né? Com certeza, o amor, as atitudes amorosas, né? Quando a gente pode fazer algo pelo próximo, né? Que se encontra ali numa situação bem difícil, alguém está passando por um problema ali, angustiado, e de repente nós vemos ali que temos a oportunidade de poder conversar, fazer com que a pessoa desabafe, como ela se sente, né? Como é bom a gente se sentir amparado nesses momentos, porque faz com que a gente se renove ali naquelas situações, né? Então por isso que nem ele começa falando, nunca é demasiado falar, trazer considerações sobre a caridade, né? Sobre os atos de amor, as ações. Assim, a caridade, seja no seu aspecto material ou moral, nós já falamos, reflete o amor de Deus que alcança as almas, socorrendo-as. Quando a caridade material não se faz necessária, jamais será secundária aquela de natureza moral, porquanto vital como o ar que penetra e sustenta a vida, né? Então nós falamos também, né? Porque nós podemos ter ações boas, né? Boas atitudes, boas ações, a todo momento, seja de uma forma ou de outra, né? Então nós podemos parar ali o nosso dia na hora do almoço por 2 minutos e elevar uma prece em gratidão a Deus por termos ali mais uma oportunidade um dia, ou acordarmos ali, fazermos uma prece, pedir em favor do nosso planeta, ver as situações que acontecem ao nosso meio, pedir que Jesus proteja aqueles irmãos,
dê um novo recomeço, né? Então é olhar para algo que aconteça não só conosco, mas no nosso meio. E lembrando que a caridade para conosco também é muito importante, tá? Que eu já comentei. E aí ela vai trazer aqui alguns exemplos de caridade moral para a gente entender um pouco mais sobre, né? O sorriso dá afabilidade ao atormentado que perdeu a esperança, né? Então, é o que nós comentamos, a dificuldade do nosso próximo, né? Que muitas vezes se encontra sem um caminho, e seja ali por uma atitude, um bom dia, uma palavra, uma forma ali de tratar, aquilo já muda toda aquela situação. A palavra de estímulo quando todos os outros recursos ficaram baldos de resultado, o estímulo à superação, à melhoria, né? Porque nós recebemos isso dos nossos amigos espirituais a todo momento, né? Que nos estimulam a seguir a nossa caminhada, estão sempre presentes e dispostos a nos ajudar. Então, por que não fazer isso pelo nosso próximo, né, quando necessário, né? Levanta a poeira, sacode a poeira e dá a volta por cima, levanta alguma coisa assim. Desculpa agora que eu não me recordo o termo. Mas é isso, pessoal, é o estímulo que a gente pode fazer pelo próximo, né? Muitas vezes falta isso para ele não tá totalmente desnorteado, nem não entende essa situação. Então a gente chega ali, uma palavra consoladora, estimulante já auxilia. O gesto de simpatia ante a circunstância aziaga, né, uma circunstância de mau humor, de irritação, né, e de infeliz, né? Então o gesto de simpatia, muitas vezes a gente pegar ter uma atitude ali simpática referente ao nosso próximo, entendendo que passa por uma situação difícil, pode mudar todo aquele panorama ali, toda aquela situação, tudo que está acontecendo. Então, mais uma vez, a nossa atitude, né, de querer algo bom, de buscar as boas ações. Compreensão fraterna face à ofensa e à maldade, né, entendermos. Tá? Algumas coisas são bem difíceis, requer ali um esforço muito grande da nossa parte, né? Mas é possível. A oração intercessória em favor do adversário em sofrimento, tá? Isso aí, então, está a nosso alcance a todo momento. Não toma o nosso tempo em grandes proporções, não requer algo material, mas é algo que a gente pode doar gratuitamente em favor do nosso próximo, do nosso planeta, do nosso meio, por aqueles em dificuldade, por nós mesmos, que é o hábito da prece, né? Isso é muito importante, pessoal. Eu até faria aqui um asterisco nessa questão da oração, da prece, tá? A gente se habituar essa questão da oração diária, agradecimento, um pedido de auxílio, para a gente manter uma sintonia com os nossos amigos espirituais. Lembrando que não podemos só ficar fazendo preces e orações, preces sem ações, tá? Então a gente tem que pegar, juntar as atitudes, as ações, junto do hábito da prece. O apoio emocional no momento áspero da desgraça, tá? Então, isso é importantíssimo. O perdão da ofensa e a dedicação ao tombado. Então, é algo que a gente tem que exercitar também, a questão do perdão, pois somos necessitados desse perdão, desse amparo. É a gentileza de um socorro espiritual, que também é outro ponto. Quem pode, por acaso, no transe da dor, dispensar qualquer uma dessas concessões? Qual a pessoa que senta tão completa que dispense um amigo ou uma palavra de reconforto? Todos nós podemos ser úteis em algum momento. A caridade é a luz que deve ser considerada como bênção de Deus nas estradas do mundo, né? Então, sabemos das dificuldades, das situações por vezes difíceis, então por que não, né? Deixarmos ali a nossa contribuição. Aí podemos. Ajudai-vos uns aos outros e sereis felizes, construireis a felicidade, tá? Muito importante. A gente, nesse contato, nessas ações de caridade, a gente acaba aprendendo muito, tá? A gente acha, poxa, eu vou ajudar aquele irmão, aquela irmã, aquela situação, aquela pessoa que está passando por aquela situação difícil,
E a gente ajuda, mas a gente acaba aprendendo muito com essas situações, não é verdade? Então vamos pensar, né? Quanto a gente aprende ali com aquilo que o outro está passando, né? Então é importantíssimo esse aprendizado para todos. Praticá-lo ou não é a opção de cada indivíduo. Aquele que a utiliza favorece o crescimento da luz que se esparge. Quem se nega a realizá-la faculta a ampliação da sombra que predomina. Então, temos o livre-arbítrio, o direito de praticar, de buscar essas ações ou não. O livre-arbítrio e a caridade constituem alavancas para o progresso do homem na direção de sua meta final, que é a felicidade, com certeza. Felicidade está ligada às coisas boas, né? Aquilo que nós queremos e construímos, que precisamos construir. Então, se a felicidade é uma construção incessante das nossas vidas, né? Tudo que a gente precisa trabalhar de sentimentos, possibilidades, necessidades, então está ligado diretamente à questão da felicidade. Então, livre-arbítrio, escolhas e boas escolhas. Então devemos nos permitir e refletir sobre quando fazemos boas escolhas, principalmente ligado ao bem, né, à caridade, ao amor, né? Como que nós nos sentimos? É uma pergunta que eu faço a todos. Como que nós nos sentimos? Qual é a sensação? Né? Então, fica aí uma pergunta e uma reflexão para todos nós, tá? Devemos nos permitir quando coisas boas aconteçam em nossas vidas. Quais as sensações que nós temos? Ou então, como que nós nos sentimos quando acontecem coisas desagradáveis? Para que a gente possa trabalhar uma coisa ou outra, né? Para que a gente possa entender como que esses sentimentos funcionam para cada um de nós, tá? Reflexão para todos nós, hein? Jesus, todo amor por excelência, em instante algum deixou de esparzi-la, iluminando as vidas que desde então jamais perderam a diretriz. Com certeza, Jesus nos deixou exemplos de amor, de prática de caridade. Caridade, portanto, hoje e sempre, fundamental, importantíssimo essas boas ações, atitudes, principalmente nesse contexto de mudança aí do nosso planeta, né? Que passa, né, nesse instante. Então, com certeza, essa caridade, ela é fundamental para todos nós, tá? Então, lembrando que tudo que nós comentamos aqui sobre caridade moral, entendemos que não é fácil, mas quem nós somos, né? Somos aprendizes, pessoal. Nós estamos aqui para aprender, para entender o que é esse sentimento tão sublime que é o amor, que Jesus veio nos trazer, né, através das histórias, que eram as parábolas, né, ou então como praticá-lo, tá? Então, a gente não tem que se preocupar, poxa, é difícil, eu não consigo, mas se nós estamos achando difícil e achando que nós não conseguimos sem tentar, né, sem nos dedicarmos às nossas conquistas, isso não pode acontecer. Tudo bem? Então vamos seguir confiantes e fazer o melhor que nós pudermos, para entendermos, para praticarmos esse amor que irá nos auxiliar ao longo da nossa caminhada, seja aqui no plano material ou quando regressarmos à nossa casa, né, a pátria verdadeira que é a espiritual. Isso vai nos auxiliar e muito. Tudo bem? Então vamos encerrar aqui. Vamos pedir que Jesus nos guie, nos proteja no entendimento e compreensão desses ensinamentos que nos deixou sobre o amor e a caridade, pedindo um amparo, que tenhamos força e coragem em nossa caminhada evolutiva. E vamos vibrar com muito amor pela casa, né, casa de Fabiano, por todos os trabalhos, todos os trabalhadores, todos que são amparados e assistidos, encarnados e desencarnados. Vibrar pelo nosso planeta que tão bem nos acolheu, pelo nosso país, né? Por estarmos aqui tendo essas oportunidades nesses tempos. E vamos confiar sempre, ter fé nas melhorias e trabalhar por elas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações. E livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Estejam em paz. Saudações a todos que nos ouvem nesse momento. Mais uma vez aqui estamos para estudar, relembrar, interiorizar os ensinamentos da doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. Hoje eu trouxe reflexões sobre um dos ensinamentos tão importantes, né? Uma expressão de Jesus tão profunda e que nós vamos analisar hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ouvimos isso do Mestre há muitos séculos, né? E até hoje não nos parece que essa expressão seja bem compreendida por nós, né? Enfim, pela humanidade cristã. Nesses mais de 2 milênios que nos separam da vinda de Jesus à Terra, cada vez mais o ser humano está escravizado. Somos escravos do nosso temperamento. E muitas vezes chegamos a afirmar: quem gostar de mim tem que ser como eu sou. Eu sou assim, vou morrer assim. Não é? Nós mesmos podemos já ter falado essa frase. E é de uma infelicidade. Porque nós sabemos que nós estamos aqui, retornamos em cada encarnação com as nossas imperfeições e também as nossas conquistas, né? Mas cada vida que Deus nos dá, não é para que a gente não aproveite e volte do mesmo jeito. Eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Está totalmente errado, né? O pensamento correto é: eu tenho dificuldades, eu tenho imperfeições, mas eu vou me observar, eu vou combater, eu vou ser cada dia, ou pelo menos eu vou ter o desejo de ser uma pessoa melhor. Se eu vou conseguir ou não, vai depender da minha boa vontade, do meu esforço. A nossa trajetória humana, cada encarnação que Deus nos dá, é para que nós nos modifiquemos, né? Nos transformemos em uma pessoa melhor. Uma vez que sabemos que a Terra é uma escola de almas, uma grande escola para todos nós. Mas, infelizmente, a grande maioria tem sido escravo do comportamento, né? E há pessoas que vivem com mau humor, com comportamentos agressivos. Então, precisamos refletir isso. Já sabemos o grande malefício que todos esses sentimentos desequilibrados trazem, né, para o corpo e principalmente para a nossa alma, para a nossa questão emocional, espiritual, a irritabilidade, a angústia, o mau humor, a tristeza, tudo isso, se podemos assim dizer de uma maneira mais simples, são fluidos, né, veneno, fluidos deletérios que nos intoxicam, que nos trazem muita angústia e muita tristeza. Então temos que refletir sobre essa questão, essa frase tão importante que Jesus nos deixou. Mas o que quer dizer então? Vamos refletir sobre isso, né? O que o nosso mestre nos disse e por que ele nos falou isso, que o conhecimento da verdade nos libertaria. Não adianta impor nada para ninguém, nem julgar,
nem jogar na cara as imperfeições, porque isso não vai ajudar. Nós temos que passar o Evangelho de uma maneira simples, clara, objetiva, a verdade, os ensinamentos como Jesus nos passou, na sua simplicidade, mas que tem profundos ensinamentos. E aí, quando vamos absorvendo isso, vamos observando que estamos errados, né? Nosso comportamento não está certo, não está de acordo com o que Jesus nos ensinou, que nós não estamos fazendo proveito da encarnação, principalmente nós que conhecemos o Evangelho. E aos poucos, esse é o caminho para todos nós. Os ensinamentos, eles têm que tocar o nosso coração, eles têm que nos libertar, para que a gente possa entender o verdadeiro significado da vida, combater as nossas imperfeições, as nossas ilusões. Então é muito importante fazer as pessoas refletirem a respeito da maneira como estamos levando a nossa vida, as nossas relações, como é que a gente está construindo a nossa presente encarnação, se nós estamos nos deixando nos enganar, né? Porque às vezes a gente nos engana, a nós mesmos, fazemos avaliações de uma maneira incorreta. Santo Agostinho sempre nos lembra do conhecimento de si mesmo, que sejamos verdadeiros. Quem sou eu? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas imperfeições que eu tenho que combater, né? Porque senão estaremos fugindo da realidade, da verdade, com um monte de justificativas que não são verdadeiras, que são posicionamentos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Quando nós pensamos nessa questão da necessidade de buscarmos a verdade, muitas pessoas questionam, né? O que é a verdade? Podemos conhecer muita coisa e até falar, eu já sei tudo isso, né? Em nível intelectual, sim, nós já conhecemos, todos nós já conhecemos o Evangelho. Então, quando a gente fala desta palavra, do verbo conhecer, nós temos que refletir duas situações dela, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa por vê-los, por saber onde eles moram, mas eu não conheço essas pessoas na sua intimidade, né? Quando nós conhecemos alguma coisa, quando conseguimos penetrar a intimidade, aí sim nós podemos dizer que estamos tendo conhecimento verdadeiro, né? Então, enquanto esse conhecimento, enquanto essa verdade não passar de mera informação, porque informação nós todos temos, o problema é interiorizar e colocar em prática, né? Ela não vai nos libertar. Vai sair por um ouvido, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Então, a verdade, ela tem que ser trabalhada por nós, vivida por nós. E aí sim vai nos libertar. E é isso que nós temos que pensar quando estamos transmitindo os ensinamentos para alguém.